Olá, amados, a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero compartilhar com vocês algo muito importante, algo precioso, o qual nós não podemos desprezar e devemos criar o hábito de sempre estar ouvindo a voz de Deus. O texto da palavra do Senhor nos fala no Salmo 29, versículo 4, diz que a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. Olha como a voz do Senhor é como o som de muitas águas. A palavra do Senhor diz que nós precisamos ouvir, dar ouvido à voz de Deus. Nós vamos ver vários versículos nos falando sobre a importância de guardar os mandamentos, de ouvir os ensinamentos. E eu quero, nessa oportunidade, estar compartilhando sobre um homem que ouviu Deus antes da prova. Esse homem foi Abraão. Abraão, antes de uma grande provação, ele recebeu promessas da parte do Senhor. E ele guardou por muito tempo, por muitos anos, as promessas que Deus fez a ele. Ele guardou em seu coração. Houve momentos, sim, que ele questionou a respeito do tempo, porque ele estava percebendo que os anos estavam passando e ele já não era mais um menino, ele já não era mais jovem, nem ele nem a sua esposa. A promessa era de um filho. E Deus que é fiel, você não pode esquecer isso. Tudo quanto Deus promete, ele é fiel e poderoso para cumprir. Ele diz lá em Jeremias que ele vela para cumprir a sua palavra. No livro de Números diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tendo prometido, ele não cumpriria? Então Abraão foi um homem que guardou em seu coração a promessa que Deus fez a ele. Ou seja, Deus falou com ele, ele ouviu e guardou em seu coração. Mas vieram as provações, o tempo foi passando, os anos foram se passando. E ele olhava para o seu corpo, olhava para as suas possibilidades, cada vez mais as suas próprias possibilidades iam se perdendo, iam se distanciando. Ei, quantas das vezes nós olhamos para a nossa possibilidade, para a nossa condição, para a nossa condição física, condição financeira, condição de dar um jeito, de fazer alguma coisa, e ainda estamos tendo esperança, porque em nós ainda há condição. Mas com o passar do tempo, com o passar dos anos, Abraão olhava para si e via que nele mesmo não havia como se cumprir aquela palavra. Mas ele continuava guardando no seu coração as promessas do Senhor. Diz a palavra do Senhor lá em Romanos que ele ia se fortalecendo, dando glória a Deus. E aí eu vejo como é importante, amados, nós mantermos vivo dentro de nós, no nosso coração, a promessa de Deus, a palavra de Deus. Porque os anos vão passar, as provações vão vir, as portas vão se fechar, dificuldades vão surgir e você vai precisar ficar sustentado, agarrado, preso à palavra de Deus, porque o que Deus vai velar para cumprir é a palavra dele, é a palavra dele que ele vai honrar em cumprir. Ele diz que toda palavra que ele declara, que ele libera, ela não retorna para ele sem que antes cumpra para o qual ela foi designada. Então a palavra que Deus liberou sobre a tua vida, ela vai se cumprir, porque o Deus da promessa é fiel para cumprir a palavra, a promessa, aquilo que ele lhe prometeu no secreto, no particular. Quando o Senhor fez a promessa a Abraão, foi somente Abraão que ouviu. Mas houve um momento em que Deus falou com Abraão e também falou com Sara. E agora eram os dois que precisavam carregar a promessa e que precisavam crer junto. E no momento, amado, que Deus é fiel, que ele tem o dia e a hora certa de cumprir as promessas dele, ele realiza, ele dá a oportunidade de Abraão ser pai e de Sara ser mãe, gerando assim Isaac.
Mas a Bíblia diz que Abraão amou tanto a Isaac que um dia Deus provou. Deus também ele nos prova, mas ele nos prova com o intuito de que o nosso coração esteja apegado ao abençoador e não à bênção. A bênção não é para nós nos dominar, não é para ela nos ter, e sim para nós termos a bênção. Então, naquele momento, o Senhor prova Abraão, dizendo: Abraão, quero que você ofereça o seu filho em sacrifício. E Abraão, como servo temente e obediente, ele vai e sobe o monte para oferecer em sacrifício. Mas no seu coração, ele tinha tanta fé, ele tinha tanta confiança e sabia do poder de Deus, porque se aquela criança veio fora da possibilidade humana, de uma forma sobrenatural, o que seria para Deus ressuscitar um morto? E ele vai em obediência. Ele vai e segue. E, amados, eu vejo aí como é importante nós continuarmos ouvindo a Deus, principalmente nos momentos da provação. São nesses momentos da provação, na hora da prova da fé, que parece que os nossos ouvidos começam a ouvir muitas vozes, começam a ouvir várias vozes. E eu quero dizer que esse é o tempo da provação, o tempo da situação difícil, da luta, onde nós precisamos definir, discernir a voz de Deus. Não se deixe levar pelas muitas vozes. Não se deixe levar pelas coisas que você está ouvindo ao contrário daquilo que Deus lhe prometeu. Abraão segue subindo o monte, prepara tudo para oferecer o sacrifício em obediência. Mas sabe uma coisa que foi marcante na vida de Abraão? É que ele não só ouviu Deus quando falou, quando estava tudo tranquilo e quando havia possibilidade. Ele continuou ouvindo a Deus mesmo quando já lhe faltava possibilidade. Ele continuou ouvindo a Deus quando estava na provação. E é nesses momentos que são cruciais na nossa vida, amado. Ouvir Deus no meio da provação. É ouvir Deus na tempestade. É ouvir Deus quando os ventos são contrários. É continuar ouvindo Deus quando você está prestes a sacrificar algo que você ama muito. Então Abraão ouviu a voz do Senhor, dizendo: Abraão, não faça isso. Porque ele estava ali prestes a entregar e a sacrificar a promessa que era Isaac. E aí eu te digo, já pensou se ele não continua ouvindo? Se ele sobe aquele monte murmurando, reclamando, como muitos fazem diante da provação? Diante de uma provação, pessoas que murmuram, reclamam, e eu não quero nem mais saber. Eu pensei que ia ser assim, eu pensei que ia ser só 40 dias, eu pensei que ia ser 30 dias, e já se passaram mais de 100 dias. Quantas vezes a gente vai ouvindo muitas vozes e esquecendo de discernir a voz de Deus? Abraão continuou ouvindo a voz do Senhor, e porque ele ouviu, ele teve a promessa de pé. Ele teve a promessa em suas mãos. O Senhor preparou para ele o cordeiro. Houve providência de Deus. Eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, em nome do Senhor Jesus, se você nessa provação, diante dessa situação, nessa caminhada com Deus, permanecer ouvindo a voz do Senhor, vai chegar a providência. E não é coisa pouca, não. É coisa grande. Se você crê, dê glória a Deus aí. Amém? Receba em nome do Senhor Jesus. Ouça, discirna a voz do Senhor, porque tem providência de Deus chegando para a tua vida. A importância de continuar ouvindo Deus no meio da provação.